Boa tarde, estamos aqui com a agrônoma Luísa e a gente veio fazer umas perguntas para ela sobre a goiaba. Há quanto tempo você é especializada na área da goiaba? Eu trabalho com goiaba desde 2017. Eu formei em Cuiabá, na UFMT, e depois eu fiz o concurso da Emater, que hoje em dia é o IDR, que é essa empresa que a gente trabalha. É uma empresa estadual, Então eu fiz o concurso e passei. O concurso demorou uns 4 anos para me chamar, e nesse meio tempo eu fiquei pensando o que eu ia fazer, Falei, vim aqui em Carlópolis, conheci o município e vi que tinha muita área de goiaba e de café. E eu não tinha experiência nessas áreas. Então eu procurei me informar um pouco sobre o assunto. E aí, eu nesse meio tempo eu fiz um mestrado na Unesp de Botucatu com goiaba. Então eu montei um experimento com a cultura da goiaba e aí eu fui me especializando. Então desde 2017 eu já venho trabalhando com a cultura. Em Carlópolis mesmo, foi em 2018 que eu comecei. E como deve ser o arado do solo para o plantio da goiaba? Então, o preparo do solo para a goiaba é uma das fases mais importantes do plantio. Porque agora a goiaba ela é uma planta perene. O que é perene? Você vai plantar, ela vai ficar por 15, 20 anos plantada. Então a parte mais importante para iniciar é fazer um bom preparo de solo. Então, primeira coisa, fazer uma análise de solo. Depois com essa análise de solo a gente faz a interpretação, joga o calcário, faz a calagem, corrige o fósforo, e faz o plantio. Então a fase mais importante é a análise de solo para a gente fazer a correção e às vezes se precisar fazer uma subsolagem, depende da área, é importante também. Quais os produtos que você recomenda para a goiaba? Então, não tem receita de bolo para goiaba, Não tem assim, podou, você faz isso, depois você faz aquilo. Cada caso é um caso, A gente tem alguns manejos básicos, que são algumas aplicações a base de produtos preventivos, que seriam cobre e enxofre. E aí, conforme for aparecendo alguma doença ou praga, aí a gente recomenda algum inseticida ou fungicida. Hoje em dia a gente tem muitos inseticidas e fungicidas biológicos, Tanto que até a gente já tem alguns experimentos aqui com goiaba orgânica. Então, tem muita opção de produto. Depende da praga. E assim, a goiaba, como a gente faz poda nela, por exemplo, num talhão de 1000 plantas, a gente faz várias podas escalonadas. Então você tem toda a fase da goiaba, você tem no seu pomar. Então você tem uma goiaba podada, uma goiaba que está brotando, outra goiaba que já está produzindo, outra que está ensacando. Então cada fase aparece uma praga diferente. Então a gente tem que ir fazendo um monitoramento, que a gente recomenda, O que é o monitoramento? O produtor vai andando no pomar e vai olhando, acho que agora está bem infestado do psilídeo, que é uma praga chave da goiaba. Então eu vou entrar com uma pulverização. Além das preventivas, Que é essa com cobre e com enxofre. Qual o erro que você percebe na maioria das plantações de goiaba? São 2 que eu mais vejo. O primeiro é não fazer o preparo de solo correto, Não fazer uma análise de solo e plantar em qualquer lugar. Às vezes o produtor tem um pasto lá, ele vai lá e faz a cova e planta a goiaba. Não põe um adubo, não corrige solo, não prepara bem esse solo. Então já começa errado. Às vezes ela vai bem no começo, mas depois, porque ela é um pouco rústica, Mas depois, como é uma planta que você quer ficar por 15 anos produzindo, ela não vai responder muito bem, E outro problema é o produtor fazer muitas pulverizações com um só produto. Então é muito importante a gente rotacionar produto. Então eu vou fazer uma aplicação agora com um fungicida. Na próxima vez eu tenho que fazer com um fungicida também, mas com um princípio ativo diferente. Então eu tenho que rotacionar esse produto. E o que eu vejo muito dos produtores é que eles estão sempre passando, por exemplo, toda semana vai passar um mesmo produto. Isso tudo antes de ensacar, Porque depois que a goiaba é ensacada, quase não tem mais pulverização. Por isso que a gente pode consumir a goiaba daqui de Carlópolis sem se preocupar de ter resíduo de veneno, Depois que ensaca, são 2 meses até a colheita. Então aí não é pulverizado mais nada. Porque o fruto, que é o que a gente quer colher, que é o que vai dar rentabilidade pra gente, já vai estar ensacado e protegido. Então, algumas vezes pode ser que apareça alguma coisa, mas aí a gente tem que usar produto que não deixe resíduo no fruto, Então, acho que é isso. Qual a sua opinião para aumentar a produtividade? Para aumentar a produtividade, o produtor tem que investir na lavoura. Ele tem que... A primeira coisa que eu falo é fazer uma análise de solo, pra gente ver o que tá faltando, porque às vezes o produtor vai jogando adubo. Eu vou jogar o 25-20, que todo mundo joga, sabe?
Só que às vezes o potássio do solo está super alto. E aí esse potássio alto ele pode atrapalhar absorver outros nutrientes. Então, e às vezes o produtor está jogando um monte de adubo que ele não precisa, então ele está gastando dinheiro. Então eu acho que o produtor precisa ter noção do custo de produção dele. Porque para o produtor ganhar dinheiro, ele tem que diminuir o custo, porque o preço ele não consegue mexer, né? Agora, o custo de produção dele ele consegue diminuir. Então eu acho que tem que, primeira coisa, começar a anotar tudo que faz, né? Ter um caderno de campo. Para isso você conseguir saber quanto que custa para você produzir 1 quilo de goiaba. Para saber se o que você está vendendo está pagando o seu custo. Às vezes está pagando para trabalhar, né? Então isso é muito importante para o produtor. Só isso. Obrigada. Obrigada.